A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 3. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 46. A única linha ministerial. Parte 2. Neste capítulo, continuarei discorrendo sobre o tema da única linha ministerial. Abordarei o conteúdo do ministério do apóstolo Paulo, composto pelas revelações que ele recebeu, seu chamado para o ministério, suas 3 proveitosas viagens, sua prisão em Jerusalém, Cesareia e Roma, seu ministério epistolar e, por fim, seu martírio. Quero também explorar o fato de que o ministério da nova aliança não terminou com a morte dos primeiros apóstolos, nem de Paulo. O Senhor ainda usou João, cujo ministério de Espírito e vida permanecerá até a sua segunda vinda. Nós hoje somos aqueles que dão continuidade a esse ministério. Comecemos com a leitura de alguns versículos importantes contidos na Epístola de Paulo aos Gálatas, em 1 Timóteo e em 2 Coríntios. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Gálatas capítulo 1, versículos do 15 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Graças ao Senhor. Conforme vimos no capítulo anterior, a Bíblia registra que Deus, segundo sua misericórdia, estabeleceu uma nova aliança e um único ministério no Novo Testamento. Esse ministério neotestamentário, que visa executar a obra de Deus segundo a sua vontade eterna, teve início com o Senhor Jesus. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério aqui na terra. Mesmo sendo filho, ele era o próprio Deus. Veio como homem, sofreu como todo ser humano e anunciou as boas novas de Deus. Morreu na cruz e ressuscitou. E Deus, mediante a extrema grandeza de seu poder exercido em Cristo, o fez ascender aos céus e o entronizou à sua destra. Ele, portanto, está acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se possa referir. Louvado seja o Senhor. Depois, a promessa do Pai se cumpriu e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam em Jerusalém, orando e aguardando o poder que viria do céu. No dia de Pentecostes, os discípulos receberam o derramamento do Espírito e a igreja foi gerada para executar o ministério da nova aliança. No segundo momento, ao ouvirem os gentios o evangelho pregado por Pedro na casa de Cornélio, foi derramado também sobre eles o Espírito e foram introduzidos no corpo de Cristo, tendo eles recebido o mesmo ministério da nova aliança. A liderança do ministério neotestamentário. Inicialmente, o ministério neotestamentário foi liderado desde o dia de Pentecostes pelos 12 apóstolos, estando Pedro à frente. Este, com toda a intrepidez, anunciou o Evangelho falando sobre a ressurreição do Filho de Deus e a salvação que há no nome de Jesus.
Os principais sacerdotes e os anciões que lideravam a nação de Israel se opuseram à igreja, perseguindo-a e determinando aos discípulos que não pregassem no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 40. Essa situação se acirrou, culminando com a morte de Estevão, quando grande perseguição se levantou contra a igreja e os irmãos ficaram com medo. A igreja em Jerusalém encontrava-se em dificuldade por causa da oposição das autoridades do povo, da tradição judaica e da perseguição aos discípulos. O Espírito não teve mais caminho ali, pois não havia como dar sequência ao ministério da nova aliança em Jerusalém. Por causa disso, os discípulos tiveram de sair de lá, sendo dispersos a outras cidades, e eles pregavam o Evangelho em todos os lugares por onde passavam. Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo de Tarso, um vaso escolhido por Deus. No capítulo 9 de Atos, vemos que Deus começou a preparar Saulo, um homem extremamente zeloso das tradições de seus pais e perseguidor da igreja, para que o ministério neotestamentário alcançasse outras partes da terra e fosse consolidado, uma vez que os primeiros apóstolos permaneceram em Jerusalém. Saulo se converteu ao Senhor e foi salvo no caminho de Damasco. Nesse interim, em Antioquia, alguns discípulos anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus também aos gregos. Com o surgimento da igreja naquela cidade, os irmãos de Jerusalém enviaram até lá Barnabé, que encontrou uma igreja repleta da graça de Deus e muito se alegrou, exortando a todos que permanecessem no Senhor. Barnabé, sendo um homem bom e cheio do Espírito, lembrou-se de Saulo e foi a Tarso buscá-lo. Encontrando-o, levou-o para Antioquia, onde viveram a vida normal da igreja por um ano. Ali, o Espírito encontrou condições para agir e dar prosseguimento ao ministério da nova aliança. Atos capítulo 11, versículos 19 ao 26. Deus levantou Saulo, também chamado Paulo. Atos 13, 9. E de modo especial o encarregou de receber e registrar a revelação da economia neotestamentária de Deus. Paulo recebeu a incumbência de nos legar um ministério epistolar, e sua pregação não se baseou em palavras ensinadas por homens, mas na visão recebida diretamente de Deus. Deus inseriu Paulo no ministério da nova aliança, porque havia a necessidade de revelar com mais detalhes o conteúdo de sua economia neotestamentária. Em Gálatas capítulo 1, versículos do 11 ao 17, lemos: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Perceba que esses versículos mostram por que o apóstolo Paulo foi preparado por Deus para dar prosseguimento ao ministério da nova aliança.
Era necessário revelar o plano eterno de Deus, que é o ministério da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10. Ninguém conhecia o mistério da vontade divina, mas aprove a Deus revelar a Paulo o mistério que estivera oculto por séculos e gerações. Colossenses capítulo 1, versículos do 26 ao 27. Quando lemos as epístolas de Paulo, recebemos a revelação dos mistérios de Deus e passamos a conhecer seu plano eterno. Paulo creu no Senhor a caminho de Damasco e de lá não voltou para Jerusalém, mas foi para as regiões da Arábia. Ele teve de deixar a tradição de seus pais e as práticas do judaísmo e reciclar tudo o que sabia sobre Deus e sobre como servi-lo.